Recentemente eu terminei Blue Dragon, e quando eu digo recentemente eu me refiro ao momento que eu escrevi o roteiro, já que esse vídeo deve sair uns 2 meses depois de eu ter assistido, mas acho válido vir aqui falar sobre os problemas da obra, e do anime como um todo, já que minhas indignações e opiniões não vão caber em um short, que inclusive eu tive que resumir bastante e que só vai sair no final de janeiro de 2027. Mas vamos lá. Pra quem não conhece a obra, Blue Dragon é um anime com 2 temporadas de 51 episódios cada, com a primeira, que é o foco do vídeo, tendo sido lançada em 2007. A história acompanha um mundo onde as sombras não são apenas a ausência de luz. Elas possuem forma, poder e consciência própria. O enredo segue Shu, um garoto impulsivo que vive em uma vila tranquila até que sua vida muda completamente com a chegada de forças militares lideradas pelo Império de Nene. Durante o ataque, Shu descobre que possui uma habilidade rara. Ele consegue materializar sua sombra na forma de um poderoso dragão azul, uma entidade viva que luta ao seu lado, o Blue Dragon, que dá nome ao anime. A partir daí, ele se junta a outros jovens que também possuem sombras especiais, como Zola, uma guerreira experiente e misteriosa, Jiro, mais racional e estratégico, e Cluke, a amiga de infância de Shu. Cada um deles carrega sua própria sombra com habilidades únicas, formando um grupo que parte em jornada para enfrentar o Império e entender melhor o verdadeiro poder dessas criaturas. O anime foi transmitido em 2010 aqui no Brasil pelo SBT e eu assisti na época e até tive brinquedo dele, esse que tá aparecendo aí na tela. E há anos eu lembrava dele com nostalgia, mas eu nunca tive memória suficiente em relação ao enredo a ponto de adicioná-lo como completo no meu My Anime List. E foi então que agora, 16 anos depois, eu finalmente decidi assistir só pra ver se o anime era bom ou puramente nostalgia. E já adiantando, e como ficou claro no início do vídeo, era nostalgia mesmo. O anime até nasce como algo interessante. É baseado em um jogo do criador de Final Fantasy e que tem o design do Akira Toriyama, que tem um estilo bem característico e que eu gosto bastante. Apesar dessa arte sofrer com as inconsistências de animação por parte do Pierrot. E aliado a isso, temos personagens que chamam a atenção e, na medida do possível, contam com um bom desenvolvimento. Então, qual o problema poderia surgir disso? O primeiro é o próprio enredo, que é mediano, até chegar no final. A história até tem uma construção de mundo interessante, mas muitas vezes somos pegos em situações repetitivas e até um episódio, 32, que é praticamente um filler, já que não agrega em nada na história e só serve como preenchimento. Outro problema está em 2 dos 3 antagonistas da obra, mas que eu vou abordar em ordem, a começar pelo Nene, que é a principal figura de vilania do anime e também o que ocupa o maior recorte da jornada dos personagens. Eu admito que eu não curti tanto o visual dele, mas é questão de gosto e esse não é o problema aqui. O verdadeiro demérito quanto a ele é o fato dele ser desnecessariamente forte. É claro que você não quer assistir um vilão que é derrotado com facilidade, mas ao mesmo tempo tem que haver um equilíbrio. O Nene, assim como os protagonistas, é um usuário das sombras, e aí pode subir a tarja de spoiler para prosseguir, e assim como eles, ele é inicialmente apresentado como um dos descendentes dos 7 Guerreiros da Luz. Mas qual a lógica de um usuário das sombras ser mais poderoso que outros 5 ali presentes? E com a maioria deles já tendo seus poderes despertos e tendo o Blue Dragon do outro lado, que deveria ser o mais poderoso de todos. Isso piora quando você descobre que o Nene nem mesmo era um descendente, e sim o Death Roy. Em seguida, temos o Rogue, que é disparado o melhor antagonista da obra, e um dos personagens com o melhor desenvolvimento. E aí sobe a tarde de spoiler de novo. Pra mim, era óbvio que ele seria um dos descendentes dos Guerreiros da Luz. Tanto é que eu até estranhei quando a obra tentou nos enganar, dando a entender que ele não fosse. E aí seguimos com o spoiler pra falar da última, que é a Zola. E quem assistiu o anime na época do SBT vai lembrar. Pra mim, ela é disparado a pior figura de vilania da obra. Apesar do envolvimento ser bom, já que vem sendo trabalhado pouco a pouco desde o início, é tudo muito edgy. Fora que nem mesmo como antagonista ela serve, já que tudo não passava de controle e influência da sua sombra, o Killer Bat, o que eu achei horrível. E nem mesmo a derrota dela foi comovente. E é após esse confronto final que, a princípio, temos um desfecho satisfatório e que salvavam o anime de ser ruim, só mediano. Mas é então que temos uma cena pós-crédito que força a barra para uma continuação desnecessária e que, sinceramente, eu me recuso a assistir. Terminado o comentário cronológico sobre a obra, eu reitero a qualidade do desenvolvimento de personagens, como Conrad, que aparece bem no início da obra, tem sua ligação com, principalmente, o Shu, que é formada e se permanece presente até o fim do anime. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de ter visto mais sobre os outros mestres de cavaleiros, que até aparecem mais rapidamente. E ainda nos deméritos, temos a produção inconsistente do Pierrot, o que já era padrão do estúdio na época. E eu não posso citar deméritos de Blue Dragon
sem falar da criticada dublagem do anime, feita em Miami e com muitos dubladores que tinham feito poucos ou nenhum trabalhos anteriormente. Eu acho exagerado dizer que é a pior dublagem de anime no Brasil, mas o fato é que ela é bem amadora. Mas eu digo isso falando do tom das vozes, porque quando se trata da tradução, aí realmente deixa muito a desejar. Eu assisti dublado com legenda e muitas vezes o que era dito divergia muito do que estava escrito. E até por conta desse fator, eu acabei optando por terminar a obra no legendado. No mais, é isso. Eu não me aprofundei tanto em cada aspecto da obra ou nos personagens, como a Buki, que serve como fanservice, ou como o Marumaru, que é bem sem graça e gera cenas forçadas, ou ainda do Jiro, que começa como uma cópia do Sasuke, mas que tem um ótimo desenvolvimento, sobretudo na relação dele com o Shu. Mas eu não me aprofundei nisso porque o foco do vídeo não era esse, e sim comentar o que me incomodou na obra. Sinceramente, eu diria que não vale a pena perder tempo assistindo 51 episódios de Blue Dragon, a não ser que seja o seu estilo de anime, ou que, assim como eu, você queira relembrar. Dito tudo isso, até a próxima.